Eu separei aqui 5 razões fundamentais para sermos analíticos e críticos. A primeira razão: evita conclusões precipitadas de primeira impressão ou a maioria. Retornando à imagem, quando você tem a primeira impressão desta imagem, você vai ver várias patas. E você vai perceber que a grande maioria vai dizer para você que realmente ela tem muitas patas. Então, quando você se torna analítico e crítico, você naturalmente não vai se deixar se levar pela primeira impressão ou pelo que a maioria diz. Porque quando você analisa, você pega esses pontos. O que a maioria está dizendo? O que a primeira impressão está me dizendo? Eu vou coletar dados, eu estou sendo analítico. Quando eu me torno um crítico, eu vou perguntar, tá, e se a maioria estiver errada? E se a primeira impressão que eu estou tendo estiver errado? E se aquilo que eu aprendi há 10, 20, 30 anos estiver errado? Eu começo a ser um crítico. E aí eu começo a me blindar e começo a me aprofundar mais no estudo do que seria bem a verdade, tá bom? O segundo ponto me faz recorrer a diversas fontes e maneiras de enxergar e estudar algo. Quando eu me torno analítico e crítico, eu consigo recorrer a outras fontes. O problema maior do cristianismo hoje é que ele só recorre a uma única fonte. A única fonte de fé e pesquisa que a maioria dos cristãos tem é a Bíblia, e somente ela. Porque o povo está tão condicionado que quando você tenta sair desta única fonte, eles te dizem que, pelo menos eu aprendi assim no seminário, que toda pesquisa e doutrina tem que surgir na Bíblia e terminar nela. Ela não pode sair. Então, se na Bíblia as doutrinas já foram determinadas por alguém, você não vai conseguir sair desse círculo vicioso. Porque todas as vezes que você tentar sair desse círculo vicioso, as pessoas vão dizer que você está perdendo a fé e que você está dando ouvidos a desigrejados e pessoas e divulgadores de heresias. Então, observar diversas fontes é fundamental para que eu possa começar a ter uma análise boa do que eu estou estudando e várias maneiras de enxergar aquilo que eu estou estudando. Espera aí, se aquilo ali é assim, deixa eu ver se ele pode ser de outra maneira. Deixa eu ver o que as outras pessoas estão dizendo a respeito daquilo que eu estou estudando. Será que o que me falaram é uma visão universal? Será que aquilo que me falaram é a única fonte, é a única interpretação, ou existem outras interpretações? E aí eu vou pegando as várias interpretações e analisando cada uma delas, estudando e pesquisando para que eu possa chegar a uma conclusão mais sólida daquilo que eu estou analisando, certo? Terceira coisa, me faz ser imparcial e cético. Olha só, quando eu me torno imparcial, o que eu quero dizer com esta palavrinha aqui, imparcial? É que muitos dos senhores e senhoras que estão hoje me ouvindo têm uma raiz cristã, certo? Tem uma raiz doutrinária. Muitos aqui nasceram na Assembleia, outros nasceram na Quadrangular, outros vieram da Batista, da Igreja Católica. Então você tem uma raiz. Quando eu digo para ser imparcial, é que você tem que deixar essas coisas de lado, tá? Você entra num texto, você vai analisar algo de uma maneira imparcial, ok? Você não vai puxar para nenhum dos dois lados. Peraí, eu sou assembleiano, então o que vale é o que a minha convenção determina. E muitos fazem isso. Eles conseguem analisar um texto pelo que a convenção deles diz. Eles conseguem analisar um fato pelo que a igreja deles diz. Isso aí é não ser imparcial. Quando você é imparcial, você entra como um pesquisador e sai como um pesquisador do texto, entendeu? E cético não é que você não vai crer em nada, querido. Já dizia aquele grande estudioso, o pastor Rodrigo, ele dizia assim que ele é cético cristão. Ser cético é não dar crédito inicialmente a nada, sem antes analisar. Então, ser cético hoje é você não entrar de cabeça num assunto sem antes estudá-lo. Isso aí é muito importante. Ah, eu creio porque me falaram. Não. O importante é que você creia hoje porque você pesquisou e estudou aquele assunto.
Entendeu? Esse é um grande ponto. Quarto ponto, me faz criticar o texto, perguntando a ele por quê, para quê, onde, quando e o que. Quando eu estudo um texto específico, principalmente analisando aquele texto em que Paulo diz que as mulheres, não é bom que as mulheres tenham, é bom que as mulheres tenham o cabelo crescido, né? Porque o cabelo crescido é como um véu. Aí eu vou perguntar, por que Paulo falou aquilo? Para que Paulo, ou para quem Paulo falou aquelas coisas? Onde ele falou, quando ele falou e o que especificamente ele quis dizer com aquilo? Quando eu interpreto desta maneira, eu começo a analisar o texto de uma forma imparcial e entender que o que eu quero entender, eu preciso entender primeiro a mente daquela pessoa que falou aquilo. Eu preciso entender o contexto em que ele está dizendo aquilo e se ele está fazendo referências a alguma coisa. Então, quando eu olho por esse lado mais crítico, eu consigo entender realmente o que ele quis dizer daquele texto. E quinto, me faz rever meus conceitos quando minha mente está aberta para tal processo. Rever conceitos é uma coisa fundamental para quem pesquisa. Porque se você está pesquisando algo, é porque alguma coisa te gerou dúvida daquilo que você já sabia. E muitas coisas foram desconstruídas na minha vida por causa disso. Porque quando eu descobri o que falavam contra aquilo que eu cria, eu fui estudar. E ao estudar, eu encontrei algo. E quando eu encontrei este algo, eu tive que rever meus conceitos. Rever conceitos pode ser até, em alguns casos, apagá-los por completo. Porque muitos conceitos te ensinaram errados. E quando você descobre que esse conceito foi ensinado errado, você tem que revê-lo. E rever é começar um processo novamente. E para isso você tem que estar o quê? De mente aberta. Porque se você estiver com a tua mente fechada e estudar algo que você já começa não crendo que pode ser verdade, nem comece a estudar, querido, porque você vai continuar naquele mesmo. É o que a gente sempre vê aí em grupos de WhatsApp, dentro das igrejas, que as pessoas dizem assim, você prova para elas que algo é errado. Você prova para elas que algo foi adulterado. E o que elas fazem no final? Não, mas eu fico aqui com a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque aquela pessoa entrou com a mente fechada e não existe nada que você possa falar ou mostrar a ela que vai fazer com que ela reveja os conceitos e ela volta para o processo inicial, porque a mente dela se fechou para qualquer conhecimento que você possa mostrar ou tentar mostrar, ok? Olha aqui um exemplo bem bacana. Pedro andou sobre as águas realmente? Eu trouxe aqui esse texto aqui, essa parte para que você possa entender um pouco do que é analisar um texto. Veja bem, caminhando sobre as águas, está lá em Mateus capítulo 14, verso 22 ao 32. Então aqui eu separei até uma cena interessante aqui, ó. Jesus sobre as águas e Pedro aqui começando a caminhar, Jesus chama ele e você já conhece um pouquinho desta história. Agora, onde está isto? Essa é a primeira pergunta que eu faço ao texto, ou e até a mim mesmo. Aonde que está isso? Quem foi que disse essa história? Quem mais viu este fato? Aí você tem aqui embaixo algumas coisas que eu fiz, ó. Aonde está isso? Está em Mateus, está em Marcos e está em João. Quem disse isto? Continua sendo Mateus, continua sendo Marcos e continua sendo João. Só que quando você para aqui, quem disse isso, você tem que entender que quem pode ter dito isso são essas pessoas que estavam aqui. Porque naturalmente elas foram testemunhas oculares do que estava acontecendo nesse fato. Então aqui eu já consigo eliminar quem? Eu já consigo eliminar algum desses três. Quando eu faço essa análise, você pode dizer, professor, eu consigo eliminar Marcos. Não, você não consegue eliminar nenhum dos três. Porque Mateus estava no barco, Pedro estava no barco e foi ele que andou sobre as águas e João também estava. Lembre-se que o evangelho de Marcos, ele é um resumo do evangelho de Pedro. Marcos resume aquilo que ele aprendeu do evangelho de Pedro. E outra, quem mais viu o fato? Todos esses viram esses fatos. Os três viram esses fatos. Mas eu pergunto a você, por que somente Mateus relatou que Pedro andou sobre as águas? O que foi que Mateus viu
que João, vamos imaginar que esse aqui seja o João, tá? E vamos imaginar que esse aqui seja o Mateus. O que esse Mateus aqui viu que esse João não viu? Talvez pela imagem, o João está olhando só para Jesus, não está vendo Pedro caminhar, por isso que ele não relatou, ele não escreveu no seu livro. E o que pior, o que o próprio Pedro não escreveu, que o Marcos aqui não conseguiu escrever? Por que só Mateus? Aí você parte para aquela parte analítica. Peraí, se somente Mateus viu e no barco também estavam o João, então naturalmente João teria que ter relatado, porque isso foi um fato de uma magnitude tremenda. Mas simplesmente você vai ver que o próprio João não relata, o próprio Marco nada fala sobre isso, eles vão relatar Jesus andando sobre as águas. Você vai ver que quando Jesus aparece sobre as águas, os discípulos todos eles se assustam, mas o que acontece depois? Jesus ele entra para dentro do barco com eles. E não existe essa história do Pedro sair, é Jesus que vai até eles e Jesus entra no barco. Então, quando aparece um texto só em Mateus, aí eu vou ter que ser crítico. Mas espera aí, será que foi Mateus que escreveu? Não, querido. Se Mateus estava lá, então não foi Mateus que escreveu isso. Isso naturalmente veio de cópias posteriores ao original de Mateus. E aí você vai entender que o copista, talvez por uma tradição oral, de alguma história oral, ele colocou isso dentro do texto de Mateus. E é fácil identificar que isso é uma adulteração, que isso é uma história inventada, porque outras testemunhas oculares não relataram mesmo o ocorrido com Pedro. Os três relatam aqui a mesma cena. Você vai encontrar essa cena em Mateus, você vai encontrar essa cena no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Porém, Pedro andando, só Mateus vai relatar isso, coisa essa que nem o próprio Pedro relatou. Então aí você consegue descobrir facilmente de que isso aí foi uma inserção feita pelo copista que estava ali copiando o Evangelho de Mateus. Ok, gente? Viu aí como é muito fácil ser crítico e analítico? Porque aí você não consegue falar uma história porque a maioria diz. A maioria diz que Pedro andou sobre as águas. Cantores e cantoras estão cantando que Pedro andou sobre as águas. Mas por que os outros evangelhos não relatam? O sistema diz para você que foi uma diferença de ótica, mas não tem como ser diferença de ótica, porque está se falando de um evento que foi testemunhado pelos três, querido. Então, se foi testemunhados pelos três e as escritas deles foram naturalmente em épocas diferentes, porque o Evangelho de Marcos foi escrito 50 anos depois e 10 anos depois vem o de Mateus e João, então não tem como eles não terem sido, como se pode dizer, uniforme. Eles não podem ter sido únicos a falar ali juntos, né? Não, porque existem outros fatos que aconteceram na Bíblia que os três relatam a mesma coisa, com uma diferença básica ali de detalhes, mas eles falam da mesma coisa. Somente aqui nesta situação que só Mateus fala o que todos não viram, na verdade. Então, bem fácil esse texto aí para nós provarmos que foi uma inserção do copista. Então não tenha medo, defenda a sua tese e prepare-se. A mudança gerará o quê? Olha aqui, ó. Conflitos externos, como você será chamado de herege, desviado, rebelde. Então não tenha medo, a maioria pode sim estar errada. Esse é que é o ponto principal. Não é você conhecer essas coisas e olhar e dizer, nossa, que fantástico conhecer isso. O que é interessante do descobrimento é saber que efeito ele vai causar para você. O que ele vai mudar na tua vida? Fez muita mudança na minha vida. Porque quando eu conheci, houve essa mudança e esses conflitos foram apenas externos, eles não foram internos. Porque eu tinha certeza do que eu estava estudando e do que eu estava crendo. Agora, quanto à opinião dos que estão de fora, eles irão te chamar de tudo quanto é nome e algum dos três mais brandos eu coloquei aqui. E disso você não precisa ter medo. Mas eu vou perder algo na igreja? Vai. Eu vou perder amigos? Vai. Entendeu? Por quê? Porque são coisas que a grande maioria não vai aceitar.
Sempre a maioria não aceitará essas coisas, porque isso aí vai contra a crença delas. E cai naquilo que Nietzsche falou. Elas têm medo de que as suas ilusões sejam destruídas. E em tentar entender de que elas podem ter sido enganadas durante décadas de suas vidas. É como disse um aluno meu uma vez, que eu estava dando aula num seminário e eu provei para ele algo e ele no final disse assim para mim: o senhor pode ter provado, o senhor pode ter ido no hebraico, no grego, na arqueologia, mas eu prefiro ficar aqui com a Bíblia, a palavra de Deus, porque essa aqui realmente é a minha fonte de fé. Então acabou. Que é uma pessoa que realmente não quis mudanças e quando gerou conflitos internos ele saiu da nossa turma. E é assim que acontece com a maioria. Não são todos que estarão dispostos a aprender e a aceitar a mudança, tá, querido? Então, acostume-se com isso. E algumas das doutrinas que você vai ver nesse curso, que são doutrinas com base em religiões e filosofias pagãs, são essas aqui que eu separei para você aqui, ó, só para te deixar um pouquinho curioso, tá? A Santíssima Trindade, o dilúvio, isso aqui também nós vamos comentar sobre isso. A questão do ser maligno, também nós vamos falar sobre isso. Ó. A tricotomia, corpo, alma e espírito, o inferno, o ser angelical, o anjo, seres alados, né? A história aqui do massacre das crianças. Então, são doutrinas com base em religiões e filosofias pagãs. Você ter uma ideia, esse ser bonitinho aqui de asa veio de uma mitologia pagã. Ela entra no judaísmo e aí nós vamos comentando no decorrer do curso sobre algumas dessas doutrinas aqui. Tem muitas outras que a gente vai comentando, né, no decorrer do nosso curso, para você entender um pouquinho mais do que foi essa manipulação, do que foi essa criação de doutrinas que hoje existem e que são tidas como a mais pura verdade, tá bom, gente? Para que a gente possa aí estar analisando por completo. Olha essa frase bem bacana que eu tirei aqui do Fernando Trindade Faria Salgado, que diz assim, ó: o dia em que eu desisti de adquirir conhecimento, perder a vontade e a sede de aprender, me tornarei um ser autômato, uma espécie de zumbi. O conhecimento me faz sentir vivo e é o combustível para o meu cérebro. Ele está dizendo aqui que o conhecimento faz ele sentir o quê? Vivo. Enquanto muitos crentes aí dizem que está matando, esse escritor diz que faz ele manter-se vivo e é um combustível para o cérebro dele. Olha o que Albert Einstein disse: a mente que se abre a uma nova o quê? Ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. É impossível que quando você abre a sua mente para tal coisa, ela retorne ao tamanho original. É impossível, a não ser que você entre com a mente fechada, que foi o que nós falamos ali, né, no início. Mas quando você abre a tua mente, ela só pode se expandir, nunca recuar ao estado original dela, tá bom? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, essa parte aí muito bem colocada, né?